Pessoas como a microbiologista Natália Pasternak, com quem eu converso agora ao vivo. Doutora Natália, boa noite. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Começo perguntando direto, como é que a senhora viu a decisão da OMS de decretar agora o fim da emergência sanitária mundial? Boa noite, Márcio. Obrigada pelo convite. O decreto da OMS veio em boa hora. Foi um decreto baseado nos números da pandemia, na estabilidade do número de casos e de mortes globalmente, que foi analisado pelo comitê da OMS, e esse comitê chegou à conclusão que era o momento de decretar o fim da emergência sanitária. Isso, em termos práticos, para grande parte do mundo, não faz a menor diferença, principalmente no Brasil e em vários países aqui nas Américas, as medidas sanitárias já tinham caído em desuso há mais tempo, e isso não vai ter um efeito prático. A gente não tem mais uso obrigatório de máscaras, passaportes de vacinas, mas tem um efeito simbólico importante e tem um efeito prático sobre obrigações dos países membros. Então, tem um efeito da OMS como organização e dos compromissos dos países membros durante uma emergência sanitária. Ao decretar o final, esses compromissos, então, deixam de existir. Do ponto de vista simbólico, eu acho que a gente tem motivos para comemorar. Então, é uma simbologia importante que a gente consiga hoje decretar o final da emergência sanitária, mostrando que o mundo conseguiu, graças a uma grande colaboração internacional e avanço da ciência e da tecnologia, conter uma emergência global, finalmente, depois de 3 anos. E, por um outro lado, simboliza também o cuidado que a gente deve ter ao examinar esses 3 anos de forma crítica, para que a gente possa, de fato, aprender com os inúmeros erros que a gente cometeu desta vez, para que eles não se repitam no Claro. futuro. A gente vai chegar um pouco olhando esse olhar para trás, olhar pelo retrovisor também é importante. Mas só queria perguntar uma coisa para a senhora. A emergência sanitária mundial caiu, mesmo que a gente ainda não saiba tudo sobre o novo coronavírus? A gente não sabe muito como as variantes surgem, é impossível prever isso. E mesmo sem saber a origem exata, quando realmente esse novo coronavírus começou a circular. Eu digo, tem muita dúvida ainda no ar. Tem muita coisa que ainda precisa ser investigada, Márcio. O fim da emergência sanitária é uma questão muito mais logística do que uma questão científica. É uma questão do compromisso dos países membros de fazer notificação, de cumprir uma série de restrições que a OMS coloca. Então, é uma questão de compromisso mesmo global dos países membros da Organização Mundial de Saúde. Agora, a questão da origem do vírus ainda precisa ser investigada. Não sei se a gente vai conseguir chegar a uma conclusão, realmente bater o martelo. As melhores evidências apontam para o mercado, né, o mercado ilegal de animais silvestres, mas a gente não pode descartar completamente a hipótese de um vazamento de um vírus natural, mas que tenha escapado aí de um laboratório. O importante, eu acho, Márcio, é a gente não perder o foco. Qualquer que tenha sido a origem, é uma origem de erro humano muito grave, tanto se for um escape de laboratório, quanto uma origem de um mercado ilegal de animais silvestres. E outras questões que ainda precisam ser continuamente investigadas, porque o vírus não vai a lugar nenhum. A emergência global acabou. O SARS-CoV-2 veio para ficar e vai ficar conosco, e nós vamos ter que agora encarar uma nova fase de como lidar com ele. Essa nova fase inclui vacinações regulares, como a gente toma contra a gripe. É assim? Provavelmente, provavelmente a gente vai ter que fazer algum tipo de reforço de vacinação. A gente não deve descartar também a pesquisa contínua de novas vacinas. De repente a gente consegue uma vacina melhor, com mais durabilidade, que não precise de reforço. Por enquanto, com as vacinas que a gente tem hoje, tudo indica que vai ser necessário um reforço periódico. Se puder ser um reforço anual, combinado com a vacina da gripe, melhor dos mundos, porque facilita inclusive a logística de aplicação. E é uma logística que a gente
gente já conhece também, por causa da vacina da gripe. E vamos ter que lidar com possíveis surtos localizados da doença, a gente precisa de vigilância genômica, de vigilância epidemiológica, vamos ter que acompanhar esse vírus. Essa é a doutora Natália Pasternak, microbiologista, que nesses 3 anos nos ajudou muito a entender um pouco mais sobre o novo coronavírus, sobre máscaras e acho que se a gente chegou até aqui foi graças a pessoas como a senhora, doutora. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite.